O vento sopra sobre Jerusalém com o mesmo tom grave de milênios atrás. As pedras antigas do monte do templo continuam ali, testemunhas silenciosas de guerras, promessas e esperas. Mas algo mudou. Algo está sendo preparado. Discretamente, cuidadosamente. Objetos sagrados são polidos, vestes sacerdotais costuradas, levitas treinados. Não é cena de um filme, é realidade. E se tudo isso for o prelúdio silencioso de uma das profecias mais antigas da Bíblia, o que você ouvirá hoje não é especulação vazia. São fatos, documentos, vozes reais, alinhados com palavras proféticas escritas há milhares de anos. Se você deseja acompanhar essa jornada com reverência e discernimento, inscreva-se agora no canal Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Porque hoje, o que estava distante parece se aproximar. O Instituto do Templo, no coração de Jerusalém, não é uma organização teórica. Há décadas eles trabalham para restaurar os elementos sagrados descritos no livro de Êxodo e Levítico. Já possuem mais de 60 utensílios prontos para o serviço ritual. As vestes do sumo sacerdote foram recriadas em detalhes, incluindo o peitoral com 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. Tudo segundo a Torá, não por nostalgia, mas por preparação. E entre essas preparações, uma peça tem despertado mais atenção do que todas as outras. Uma vaca, vermelha, intacta, sem defeitos, a Red Heifer. Segundo Números capítulo 19, a purificação do templo e dos sacerdotes só é possível com as cinzas de uma novilha vermelha perfeita. Por séculos, os judeus aguardaram o nascimento de uma vaca assim. E em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram trazidas dos Estados Unidos para Israel. A notícia foi confirmada, filmada, publicada. Pastores cristãos e judeus ortodoxos celebraram juntos, dizendo: "Estamos mais perto do que nunca." Mas o que tudo isso significa? Para os que creem na literalidade das profecias, especialmente em Daniel, Ezequiel, Zacarias e no livro de Apocalipse, a reconstrução do terceiro templo é um marco escatológico. Em Daniel 9, o profeta fala sobre uma aliança feita com muitos por uma semana e depois sobre a interrupção do sacrifício. Jesus, em Mateus 24, cita esse mesmo texto ao falar da abominação da desolação no lugar santo. Como poderia haver profanação num lugar santo se ele não estivesse reconstruído? Esses textos são a base da expectativa de que o templo voltará a existir. E aos olhos de quem observa Israel hoje, os sinais não faltam. Nos bastidores da política, um grupo de judeus ortodoxos, inclusive com representantes na Knesset, o parlamento israelense, já defende a mudança do status do Monte do Templo. Atualmente, o local é administrado por autoridades muçulmanas e os judeus não podem orar ali abertamente. Mas os protestos têm crescido e, em abril de 2024, um parlamentar israelense defendeu abertamente a construção do terceiro templo no local da mesquita de Al-Aqsa. Isso causou revolta internacional, mas deixou claro que o assunto já saiu do campo do sonho. E se o templo for mesmo reconstruído, o que isso significa para nós? Apocalipse 11 menciona um templo medido por um anjo. 2 Tessalonicenses 2 fala de um homem que se assentará como Deus no templo de Deus. Muitos estudiosos veem aí a figura do anticristo. E por isso, para muitos cristãos ao redor do mundo, o início das obras do templo marcaria a contagem regressiva para os eventos finais. Mas antes de construí-lo, seria necessário purificar a área sagrada. E é aí que entra a vaca vermelha. A cerimônia descrita na Torá exige que a novilha seja queimada fora do acampamento, suas cinzas misturadas com água e usadas para purificar sacerdotes, objetos e o próprio altar. Segundo a tradição rabínica, apenas 9 vacas vermelhas foram usadas em toda a história bíblica. E a 10ª está associada à era messiânica. Coincidência ou sinal? O profeta Zacarias falou de um dia em que as nações viriam contra Jerusalém, mas o Senhor interviria. Ezequiel viu um templo com dimensões que nunca existiram. João, na ilha de Patmos, viu cavalos, selos, trombetas
taças e um templo no céu. Agora, ao olhar para os noticiários, vemos guerras, rumores de guerras, acordos sendo discutidos, alianças sendo formadas, inclusive com propostas que lembram o chamado Acordo de Ciro, uma referência ao decreto do rei persa que permitiu a reconstrução do templo após o exílio. Recentemente, grupos em Israel passaram a usar esse termo como modelo político para um possível entendimento entre judeus e árabes em torno do Monte do Templo. Pode parecer distante, mas está mais próximo do que nunca. E diante de tudo isso, o que devemos fazer? Entrar em pânico, prever datas, criar teorias? Não. Devemos obedecer ao que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o que é bom. Não se trata de aceitar qualquer boato, nem de ignorar os sinais. Trata-se de observar com discernimento, de manter a lâmpada acesa, de viver como quem aguarda o noivo. Vigilante, sim. Ansioso, não. Jesus não nos ensinou a especular. Ele nos ensinou a estar prontos. E estar pronto não é saber o dia. É estar fiel em todos os dias. Estar pronto é ter o coração em paz mesmo que os muros caiam, mesmo que as alianças sejam rompidas, mesmo que o templo suba e o mundo caia. Estar pronto é ouvir as trombetas de Deus agora, no Espírito. Porque se não ouvirmos a palavra hoje, de nada adiantará reconhecer os sinais amanhã. Talvez para muitos tudo isso soe como exagero, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, a convergência dos fatos não é casual, é profética. O templo está sendo preparado, a vaca vermelha já nasceu, o monte está em disputa, os utensílios estão prontos, os sacerdotes estão treinando. E nós, estamos prontos? A história avança, com ou sem a nossa atenção. O mundo continua girando, mas a palavra de Deus permanece e se cumpre verso por verso. E por isso, se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu vigiarei com discernimento. Não como medo, mas como fé desperta. Compartilhe esse episódio com quem dorme enquanto os sinais se levantam. Talvez seja essa palavra que vá despertá-lo. Inscreva-se no Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui, cada evento bíblico é contado com respeito, verdade e intensidade. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Esse gesto ajuda a palavra a chegar a mais pessoas. No final das contas, não temos que saber tudo. Temos que estar prontos. E quando o som da última trombeta tocar, o coração que vigia será levantado, não pela data, mas pela fé.